Olá, despertos! Tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez falando para vocês, trazendo esse conteúdo exclusivo para o nosso grupo, né, que tá aí maravilhoso, principalmente, né, na última semana. O grupo foi muito bom, ajudou muito. Vocês também sentiram isso? Eu senti, cada um fazendo, né, conteúdos ótimos pra gente, para todos nós, né? E cada um contribuindo da sua forma. E é assim mesmo que a gente tem que ir. Gente, o vídeo de hoje eu tinha gravado já no mês passado, mas não no mês passado, mas no início do mês. E agora já estamos no último dia do mês. E aí aconteceram tantas coisas, tantas mudanças, né? Tantas coisas inesperadas que eu resolvi regravar esse vídeo trazendo, né, o tema mais atual e mais de acordo também com o livro que estamos lendo no grupo. E aí eu trouxe um pouquinho do meu trabalho para integrar aqui nesse conteúdo hoje. Eu sempre trago, né, meu trabalho para o conteúdo. Óbvio, eu só sei fazer conteúdo com o meu trabalho. Mas hoje eu trouxe o tarô, que é um trabalho bem especial, é o trabalho que o que eu mais atuo aí é com o tarô. Então eu trouxe uma cartinha aqui bem especial para a gente trabalhar com ela hoje. E eu resolvi trazer essa carta porque essa semana eu recebi uma mensagem do tarô e eu achei que tinha muito a ver com o nosso momento aqui do grupo. Essa carta é o diabo, né? Muitas pessoas, quando olham para essa carta, principalmente quando ela sai numa leitura de tarô, olham para ela e falam assim, tipo assim, o diabo. Logo que ele sai, as pessoas assim, o diabo, né? Tem algumas cartinhas que as pessoas reagem assim sobre elas. E até as pessoas, às vezes, né, que tiram tarô, falam, ai meu Deus, o diabo. E aí, ao contrário disso, é uma das cartas que eu mais gosto. O diabo é uma das cartas que eu mais gosto do tarô. E por que eu mais gosto do diabo? Vou explicar para vocês, nós vamos chegar lá. Porque essa carta, ela tem um contexto bem lá atrás, né? No fundinho, que as pessoas esquecem de ver. Todos os arcanos do tarô têm um lado positivo, positivado, e um lado negativo, né? Negativado. Sombra e luz. E nós também somos assim, né? Todos os seres humanos são assim. E por isso o tarô consegue ajudar a gente aí na tradução dos nossos sentimentos, né? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas atitudes. E essa carta aqui, especialmente, a luz dela, ela não é só sombra, tá, gente? A luz dela é uma mensagem que vai muito além daquela mensagem do diabo que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, que a sociedade, através da igreja, colocou na nossa cabeça, né? Que o diabo é ruim, que o diabo é cruel, que o diabo é pecador, e que se você cometer pecados, se você for malvado com as pessoas, se você não for uma pessoa boa, você vai ser rejeitado pela sociedade, você vai ser temido pela sociedade, pelos seus entes queridos, pelos seus amigos. Então a gente tem sempre que se comportar diante de um padrão socialmente estável, porque senão a gente está condenado ao diabo. E a gente pode também se tornar o próprio diabo, né? Às vezes as pessoas fazem algumas coisas e as outras falam, nossa, é o diabo, nossa, que demônio, né? Só que essa imagem do diabo, ela veio inserida, né, em uma cultura onde estamos baseados, né, nos ensinamentos bíblicos, muitos de nós, a maioria de nós, e mesmo os que não estão, que seguem outras religiões, ou outras ideologias de vida. A gente foi criado nesse sistema, né, da igreja, muito enraizado no catolicismo. E eles têm essa ideia do diabo, né, do pecador. Se a gente olhar as religiões mais antigas, né, não religiões, mas, por exemplo, os estudos mais antigos de Wicca,
eles gostam, né? Eles não encaram Lúcifer, por exemplo, como o diabo. Eles encaram como um anjo caído que tem uma missão a ser feita nas sombras. E aí a coisa fica mais leve. Então, esse personagem, ele deixa de ser tão malvado e ele se torna... a gente traz ele para o nosso favor. Pô, então peraí, deixa eu ver. Se ele não é um diabo, se ele não é o demônio, quem que ele é? Ele é um anjo? É, porque Lúcifer é um anjo, né? Então na Wicca eles veem muito assim. E outras ideologias também. Uai, peraí, então se ele é um anjo, deixa eu ver o que ele faz aqui, né? Porque aí muda de figura, aí eu já não tenho tanto medo, aí já ficou melhorzinho, né? E aí você começa a olhar para aquela energia, você começa a se familiarizar com ela, e você começa a entender que ela não é tão assombrosa quanto você achou, ela não é tão cruel quanto você achou, e você começa a se sentir até confortável com ela, porque, então peraí, se ele é um anjo, o que ele tá fazendo lá no inferno? Ah, tá, ele é um anjo que lida com as sombras, então ele tá nos ajudando. Ele tá cuidando das sombras por enquanto a gente fica na luz. Nossa, que maravilha esse personagem, que maravilha esse arquétipo, que maravilha essa energia. Podemos contar com elas, né? Mas quando a gente achava que ela era má, que ela era cruel, que ela era pecadora, a gente discriminava. A gente nem olhava, a gente não queria ver, a gente tinha medo. E aí eu tô trazendo essa historinha que parece um pouquinho pesada, né? Mas eu vou chegar lá, tá? Para mostrar para vocês que não é tão pesado assim quando a gente sai desse medo, sai desse preconceito e tenta entender o que esse personagem quer nos dizer e como nós somos esse personagem, né? Qual que é o diabo que existe dentro de nós. E eu acho que isso é muito propício para o momento de estar todo mundo em casa, vamos nos recolher. Vocês, porque ficar em casa, gente, para muitos, acho que não para a maioria aqui do grupo, mas eu acho que alguns podem ter tido essa sensação e eu acho que a maioria da população também, do mundo, né? É tenebroso ficar em casa para as pessoas. As pessoas precisam estar lá fora. Elas precisam estar buscando, elas precisam estar correndo atrás, seja do dinheiro, seja do amor da vida delas, seja do trabalho, seja do emprego que não tem, do dinheiro que está faltando, das coisas que quer dar para o filho, seja da beleza e da vaidade, né? Que a gente corre muito atrás da beleza e da vaidade. A gente está sempre correndo atrás. E no momento onde o mundo põe a gente dentro de casa, o universo põe a gente dentro de casa e fala: para, com o que eu tenho que lidar? Só comigo mesmo, né? E lidar com a nossa família, quem tem família dentro de casa, né? Não mora sozinho, é lidar consigo mesmo. Porque a família, ela traz muito à tona nossas sombras, né? Nossa luz também. Mas muito mais a nossa sombra. Por isso que a gente tem tantos conflitos em família. Porque quando a gente olha para nossa família, a gente olha quem a gente é. E isso dói, muitas vezes, né? Olhar quem a gente é muito difícil. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente está olhando quem a gente quer ser. Ou a gente está olhando o que os outros querem que a gente seja. E a gente está sendo o que os outros querem que a gente seja. Ou a gente está sendo... correndo atrás de ser o que a gente quer que seja. E no momento onde a gente tem que parar e conviver com a gente mesmo, isso se torna muito, muito difícil. Porque quando a gente convive com a gente mesmo, a gente tem que aceitar que a responsabilidade é nossa. Que a culpa do que dá errado é nossa. Que se eu fiz ou não fiz, a culpa é minha. Se eu tô fazendo e realizando ou não, se eu tenho uma qualidade, né, ou algum aspecto em mim que eu acho que é defeito, quando eu tô em casa eu tenho que olhar para tudo isso. E eu não posso sair para resolver, né? Então como é que faz? E aí eu volto. Nessa cartinha, o diabo, ele fala numa coisa que é o Pan, né? Esse diabo do tarô é o deus Pan, na mitologia grega. E Pan era um deus que nasceu assim, né? Metade homem, metade bicho. E como ele nasceu metade homem, metade bicho, ele era feio. E o feio não é aceito lá fora. O feio não é aceito na nossa sociedade.
porque não segue o padrão, né? Não segue qualquer padrão. E o Pan, ele tinha uma característica que é o que eu acho muito bonita, e talvez as mulheres que já estejam aí trabalhando há mais tempo com o sagrado feminino e trazendo à tona a mulher selvagem dentro dela, vai entender melhor o que eu tô falando. Porque o Pan, ele é instinto. E a sociedade não gosta do que é instinto. Nós não gostamos do que é instinto. A gente se poda e se castra o tempo inteiro para não viver os nossos instintos. A gente sente, poda aquele sentimento, a gente pensa, poda aquele pensamento. É bom que seja assim? É bom que seja assim. Quando isso nos dá limite para não fazermos tudo o que queremos, achando que a gente pode fazer tudo o tempo inteiro, fazer tudo que a gente quiser com o outro, não cumprir as leis, né? Não ter moral. Isso é bom quando ele traz a moral no sentido não de moral de comportamento, mas no sentido de moral de ético. Então, para fazer o que é ético ou não. Mas o Pan, ele traz uma coisa que é o sentido, né? Ele não pensa muito, ele é selvagem. E aí, quando a gente olha para ele, a gente se depara com o nosso lado selvagem. E a gente não gosta dele. Porque o nosso lado selvagem, ele não se comporta. Ele não é bonito, né? Ele é livre. Ele é livre. E quando o Pan não foi aceito pela sociedade, porque ele era feio, ele era estranho, ele agia no instinto dele, ele vai para as florestas. E lá na floresta, ele se sente ele, porque lá na floresta ele pode ser selvagem. E aí diz a história, a mitologia, que o Pan, ele protegia quem entrava na floresta. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas o viam, queriam atacá-lo, queriam matá-lo, porque ele era feio. Ele não era aceito, ele era instinto, ele era selvagem, ele era um monstro, né? Então, quando vinham essas pessoas querendo capturá-lo ou matá-lo, ele reagia. E ele reagia com violência, obviamente, né? Ele não vai ficar lá parado esperando alguém matar ele sendo bonzinho. Então, criou-se uma dinâmica de que ele é diabólico, de que ele é um monstro, de que ele é um selvagem aborígena, que ninguém pode chegar perto. Só que as pessoas chegavam perto como? Né? Como que elas abordavam ele? Agredindo, com agressão, querendo mal para ele. Mas se a pessoa estava na floresta, descansando, sossegada, procurando um fruto para comer, ele ajudava. Então era uma fera, mas era uma fera boazinha, né? E aí eu convido vocês, a partir de agora, eu recebi esses dias através do tarô falando assim que esse é um exercício que a gente tem que fazer agora, nessa segunda fase aí que a gente vai enfrentar, né? A gente ainda vai ficar um tempo em casa, pelo visto, a gente ainda vai ter um tempo para, né, trabalhar tudo isso que a gente vem trabalhando. E que o nosso exercício agora, e é o que eu proponho aqui para vocês nesse vídeo, é olhar para o nosso lado Pan, para o nosso lado do diabo. Então, qual que é o seu lado selvagem? Qual que é o selvagem que existe em você que quer fazer algo que não consegue? E a agressividade vem daí. Por que a gente é agressivo? Principalmente, né, as mulheres. Elas tentam suprimir isso, mas elas são muito agressivas. Porque elas estão castradas. Porque ela tá presa, porque a gente tem aquele lado que tá preso, aquele lado que a gente não pode soltar e falar para as pessoas, gente, eu sou assim, relaxa. Né? Eu sou o que eu sou, você tá bonito, tá feio, tá selvagem, não tá aceito socialmente, ok, é o que eu sou e eu aceito, porque por detrás de tudo isso ainda tem ainda sou eu bonzinho, ainda sou eu fazendo bem para outras pessoas, só que eu tenho coisas que eu quero viver e eu quero expressar, e os padrões, as crenças, a sociedade não deixa. Então, esse momento de ficar em casa vem muito isso, né? Eu tenho que conviver comigo, mas eu vou ter que ver o que tá feio, o que tá bonito, o que eu não tô gostando e o que eu tô gostando. Então, o convite essa semana é: olhem para o lado selvagem de vocês. Porque o lado selvagem é aquele com o qual nos deparamos quando ninguém está olhando.
e quando ninguém está nos julgando. É o lado que a gente tem que ter a consciência e a ética própria. E só ela. Né? Quando a gente está sozinho, a gente só tem a nossa consciência. E o que a gente vai fazer quando ninguém está vendo, se é certo ou se é errado, depende da nossa consciência. Né? E quando não poderão haver punições, leis ou morais que te podem, nesse momento, o que você faria? Eu te pergunto. Quando as suas atitudes dependem exclusivamente da sua consciência, né? Essa é a sua parte que precisa ser olhada agora. A segunda fase dessa nossa cura e dessa nossa limpeza universal que chegou aí pra gente, né, que estamos passando, trata-se disso. Trata-se de libertar o seu lado, diabinho, e ver o que ele te mostra. Como você agiria se não houvesse, né, leis, se a sua mente não se controlasse, se a sua mente não te controlasse, se você não fosse castrado pela sociedade, pela igreja, pela escola, pela família? Se tivesse a necessidade, se não tivesse a necessidade de ser socialmente aceito, esse seu lado é bom? É ruim? É bonito? É feio? É cheio de falhas? Quais as máscaras que você usa para escondê-lo, então? E aí, trazendo o seu lado selvagem à tona, é que nós nos reconhecemos em nossa totalidade. Aí a gente vê a nossa essência. E aí você tem que ver se você gosta do que a sua essência está emitindo. Ou se você vai precisar dar uma trabalhadinha aí. Só que você só consegue chegar no seu propósito, né? A gente trabalha muito propósito no grupo, a essência. Você só consegue acessar o seu propósito se você conseguir olhar para esse seu lado, né? Eu sempre falo, vocês já devem ter ouvido aí nos meus outros vídeos, que quer ir para a luz. Ir para a luz não é ficar falando gratidão, sendo grato pela vida. Ir para a luz é você ir lá na sua sombra, olhar para ela, encarar ela, enfrentar ela e falar: será que isso é realmente uma sombra? Ou será que eu posso conviver com isso? Ou será que é só um padrão me podando, algo me castrando de ser quem eu realmente sou? Porque a sombra, quando a gente olha para ela, é raro a gente ver realmente uma sombra que é assustadora. Mas a gente nem olha, porque o medo é muito maior do que a descoberta, né? E sem olhar para essa sombra, sem trazer essa sombra à tona, a gente não cura, a gente não vai para a luz. Aí é uma espiritualidade fingida. É uma espiritualidade que eu finjo ser um ser de luz, mas eu não me curo. Então é uma espiritualidade máscara, né? Porque a espiritualidade pode ser uma máscara, o amor pode ser uma máscara, né? Ah, eu sou uma pessoa amorosa e boazinha com todo mundo. E no fundo você tá remoendo o ódio pelo universo, porque ele não te deu o que você quis. Porque você tem que ser boazinha com todo mundo. E você às vezes quer mandar aquela pessoa tomar banho, né? Pra não falar coisa pior. Então, gente, às vezes nós vamos nos deparar com surpresas boas. Às vezes vamos precisar curar nossas feridas, realinhar ou lapidar alguma coisa que está aí dentro. Mas essa é a única coisa que é certa. É que sem deixá-lo vir à tona, esse lado seu, você não está dando uma chance real a si mesmo. Principalmente uma chance real de se conhecer. E você também não está dando chance ao mundo, às pessoas de te conhecerem. Quem você realmente é aí por baixo. Quem é o seu eu selvagem. Como são os seus instintos, o que você sente, o que você quer fazer, né? E a nova era precisa dessa verdade. A nova era precisa que estejamos todos alinhados a ela, no que existe de mais profundo em cada ser. E é essa era que só vai chegar quando, lá na balança de Má, na mitologia egípcia, existe o conto, né, que quando o ser desencarnava, a alma, antes de entrar no céu, ia para a balança de Má. E aí, nessa balança, era colocado o coração desse ser de um lado e uma pena do outro lado. E o seu coração tinha que pesar menos que essa pena.
E quando que o nosso coração pesa menos que uma pena? Não é quando eu tô sendo bonzinho pro outro. Não é quando eu tô fazendo tudo que a moral social me pede. O meu coração pesa menos que uma pena quando eu tô sendo verdadeiro. No meu lado bom, né, que a gente julga bom, e no meu lado cruel. Quando eu tô sendo verdadeiro, quando eu amo incondicionalmente, mas também quando eu tô sendo verdadeiro e aceitando quando eu tenho raiva, quando eu tenho posse, quando eu tenho ciúme, porque aí eu falo, opa, eu aceito esse sentimento, e aí eu trago ele para curar, que a gente só cura quando aceita, isso vocês já sabem, né? Então, esse é um primeiro passo pra gente, depois de muitos que a gente já deu, é um primeiro passo de uma primeira nova etapa que a gente está entrando agora, que esse vírus aí trouxe pra gente, né? Que é isso, qual que é a sua verdade? Porque a questão não é a luz, a questão não é você ser, ai, sou grato, tô na luz, sou um ser iluminado, trabalho a espiritualidade. Mas o que você está escondendo aí dentro de você mesmo, né? Essa que é a questão. Então, gente, a gente vai chegar na nova era, a gente vai chegar na nossa essência, a gente vai descobrir nossos propósitos quando o coração da maioria de nós, seres humanos, pesar menos que a pluma. E como a gente faz isso? Sendo verdadeiro, não sendo forçado, não tendo que viver dentro dos padrões, né? Trazendo a minha consciência. Se quando eu tô sozinho e ninguém tá vendo, eu sou aquilo mesmo. Ou se ser aquilo diante dos outros não tá muito pesado, porque é muito pesado cumprir papéis, né? E se a minha consciência, quando eu estou sozinha, é válida no sentido de me agrada isso que eu penso, me agrada essa atitude que eu quero ter, e se não me agrada, tá, não me agrada, mas eu sinto. Então eu preciso ser verdadeiro e trabalhar esse sentimento. E é assim que a gente vai descascando as casquinhas da cebola que a gente é como ser humano, vai desvendando nossos mistérios e vai nos curando. E vai aí realmente se tornando pessoas de luz com um propósito bem definido. E alinhando com o nosso propósito, tirando as nossas máscaras. Então esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sei que pode parecer um pouco assustador, mas antes de tomar qualquer atitude, de repensar através desse conteúdo, apenas observe. Observe você, observe os seus comportamentos e observe os seus padrões e as suas máscaras também, né? Então olhe para o seu lado do diabo, aceito e não aceito por você mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.